Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos dar início à nossa aula do mês de outubro. Então hoje nós vamos começar a acompanhar o livro, que a próxima avaliação vai ser baseada no livro, né? Então nós vamos começar a estudar e vocês vão tirar dúvidas quando tiverem, é só observar o livro. Hoje nós vamos estudar grandezas inversamente proporcional, que é na página 265. Então veja aqui o que é isso. Considerando aqui, ó, está lá na 225, ou 265, da página 265, nós vamos ver o que? Considerando, deixa eu tirar aqui essa, considerando a seguinte situação: um ônibus faz um percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto no percurso de ida até o centro em um determinado dia. Então veja aqui o que é que ele diz. Observe o quadro com essas informações. A velocidade, 52 km por hora. O tempo, 80 minutos. A velocidade, 65. O tempo, 64. Velocidade, 104. O tempo, 40. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? Com 52, ele percorreu quanto? 80. Quando eu aumento o tempo, o que é que faz com... Ou quando eu aumento a velocidade, o que é que faz com o tempo? O tempo diminui, ó. Quando eu aumento a velocidade, o que é que acontece? O tempo diminui. Então, observe à medida que a velocidade aumenta, o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso diminui. Então, o que é que nós chamamos isso? De proporção inversamente proporcional. Quanto maior o tempo, menor, ou quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então observe o mesmo percurso aqui, ó. Eu tenho 52 para 65, ó. Vai dar quanto? 4. Mas se eu botar aqui 80 por 64, vai dar o que? 5 sobre 4. Ou seja, aqui eu tenho a fração 4 sobre 5. E aqui eu tenho 5 sobre 4. Ó. Então elas são o que? Inversas. Vamos ver aqui de novo. Eu tenho, se eu pegar aqui, ó, velocidade 52, velocidade 104, e eu simplificar, vai dar 1/2. Se eu pegar aqui 80 e 40, vai dar 2 sobre 1. Ou seja, são inversos. Dizendo assim, que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, se você tiver dúvida, é só voltar na página 265. Aqui eu tenho um gráfico que também representa, mas vamos passar logo aqui para outro exemplo. Todo ano uma empresa faz um desafio aos seus funcionários, um prêmio em dinheiro no valor de 1.000 ou de 15.000 e dividido igualmente para quem acertar as perguntas do desafio. Observe o quadro com a relação entre a quantidade de prêmios e o valor de cada um recebeu nos 3 anos. Então veja aqui, quantidade de prêmio, 3. Qual é o valor? 500, porque 3 vezes, ou 5.000, porque 3 vezes 5.000 é quanto? É 15.000. 5 vezes 3 é quanto? 15. Ó, quando aumentou a premiação, diminui o que? O valor. Passou para 8. Se o prêmio continua o mesmo, 15, então vai diminuir para quanto? 1.800 e pouco.
Então, isso é o que nós vamos fazer na resolução das questões, né? Olha. Veja aqui, vou pegar aqui uma questão para vocês resolver. Vamos ver essa aqui, ó. Primeira questão. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas, tá aqui, ó. 100 páginas em 20 minutos. Quantas uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos? 4 impressoras iguais a essa imprimirá essa mesma quantidade de folha em quanto tempo? Né, ó? Aqui era só uma. Agora vai ser o quê? 4. Claro que você vai fazer o quê? Quantas páginas? Vai continuar em 100 páginas. Claro que vai diminuir. Não é? Por quê? Porque aqui é uma impressora, faz em 20 minutos. 4 impressoras vão fazer em quantos? É só dividir o tempo aqui, ó. 20 dividido por quanto? Por 5. Então, observe que é só você prestar atenção para resolver. Vamos dar aqui a última dica. Veja lá, quanto é uma impressora? A impressora é quanto? A quantidade de impressora é 1. Ela faz em quanto? Em 20. 4 impressoras, a quantidade de impressoras. Vai fazer em quanto tempo? Em X. Observe que quanto maior a quantidade de impressora, menor será o tempo da produção. A razão entre a quantidade e a impressão é o que? É 1/4, ó. Vocês estão vendo aqui, é 1/4. Que é igual, se eu dividir 1 por 4 dá 0,25. Como o tempo diminui na mesma proporção, basta calcular esse valor. Ou seja, eu pego 20 e multiplico por 0,25. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Quanto é a impressora, né? 1 dividido por 4 dá 0,25. Aí eu multiplico isso aqui vezes o 20. Então, nós vamos fazer essa atividade que tem aí. Na próxima aula a gente corrige e tira o resto das dúvidas. Qualquer dúvida, página 265.